A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando um momento de fé. Hoje, 6 de junho, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Atos, capítulo 23, versículo 6. E a palavra diz: estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, é incrível como o ser humano tem um certo fascínio sobre o que acontece depois da morte. Claro, este fascínio tem certa dosagem de medo e apreensão de muitos. Afinal, a morte por si só carrega tristeza, sofrimento e, para muitos, a incerteza total que acontecerá no além. Ainda assim, enquanto muitos se agarram às doutrinas bíblicas a respeito da vida depois da morte, outros ou são seduzidos por ensinamentos que não são cristãos, e ainda outros creem que depois da morte não há nada, é simplesmente o fim. Quando o apóstolo Paulo estava sendo julgado pelo Conselho Superior Judeu, havia dentre o conselho alguns fariseus e alguns saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos e na existência de espírito e anjos. Já os saduceus acreditavam que nada disso existia, especialmente a ressurreição. Sabendo disso, o apóstolo afirmou: estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Atos capítulo 23, versículo 6. Propositalmente, Paulo causou alvoroço dentro do próprio Conselho Superior e a discussão interna entre saduceus e fariseus a respeito da ressurreição. Ainda hoje, muitos pensam como os saduceus dos tempos bíblicos e negam a ressurreição dos mortos. Ora, basta olhar para a Páscoa cristã e lembrar da ressurreição do Salvador para este ensinamento ser derrubado. Além, é claro, do restante da Bíblia que afirma a ressurreição no último dia, do dia do juízo final. Grande consolo é o assunto que o apóstolo Paulo testemunhou diante do Conselho Superior. A ressurreição dos mortos é um doce bálsamo que consola corações enlutados e tristes com a saudade de quem já faleceu. A morte não é o fim. Existe vida mesmo depois da morte, e há vida em abundância ao que crê no Senhor Jesus. Por isso, creia e saiba que a sua vida jamais terá fim. Tudo por causa do Salvador. Neste exato momento, é a parte mais importante desta meditação. É o momento da reflexão, oração, meditação diante de Deus, o Altíssimo. Senhor Jesus, graças dou por sua morte e ressurreição, que dá a garantia de que todos os mortos também irão ressuscitar diante do seu julgamento. Mas, enquanto isso não ocorre, enquanto este momento, esta revelação, esta profecia não acontece, estamos aqui orando e agradecendo por mais um dia de vida, pelo respirar, pelo levantar, pelas suas infinitas misericórdias para conosco. Oramos e agradecemos o maná diário concedido, pela proteção diária de nossas vidas, nossas famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Agradecemos por ouvires as nossas orações intercessórias, por aqueles que estão trabalhando no período da pandemia, em todas as áreas, em todos os setores. Oramos também pelos irmãos e irmãs que estão na labuta contra o câncer, contra a AIDS, contra o vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que fazem hemodiálise, que passaram pelo AVC, que estão lutando contra o alcoolismo, as drogas,
Oramos também pelos pequeninos acometidos pela AME, uma doença degenerativa. Oramos também a favor dos pequeninos que foram acometidos pelo câncer, alguns em tratamentos e outros já desenganados pelos médicos. Através desta oração, repreendemos toda a fala humana e entregamos a vida desses anjos em suas mãos, Pai. Oramos a favor das crianças com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Oramos também para que o Senhor Jesus, neste exato momento, faça a visitação nos hospitais, nas salas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs, Pai. Oramos também para que Jesus faça a visitação nos hospitais de campanhas. Oramos para que Jesus também ampare os anciãos abandonados nos asilos, os pequeninos nos abrigos, moradores de rua. Oramos para que Jesus visite os lares aonde há brigas, contendas, discórdias, agressões físicas e morais, adultérios, uso de drogas, pornografia, prostituição. Oramos para que Jesus, neste exato momento, console todas as nações. Estamos vivendo, eu acredito muito no renovo espiritual, onde está sendo preparado a raça eleita para poder morar de forma eterna no céu. Sabemos que a morte não é o fim. Sabemos disso, temos a clara certeza, porque a Bíblia fala, e nós cremos no Jesus ressurreto. Sabemos que Jesus está presente conosco todos os dias. Clamamos a Ti, Pai. Clamamos pela nossa proteção. Clamamos para que o Senhor nos conceda uma noite de paz. Clamamos para que nações exaltem o Seu nome, Pai. Enquanto muitos se dedicam a outras religiosidades, adoração a espíritos, vagando entre luzes azul e vermelha, entre imagens, entre ocultismo, entre Buda, Hare Krishna. Isso são só mitos, mitologia. A nossa fé está em Cristo, vivo, justo, digno, fiel, nosso juiz, nosso consolador, nosso ajudador, nosso protetor, nunca dorme e nem cochila. Mais uma vez glorificamos e exaltamos o Seu santo nome, para que o Senhor toque corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.